Fala galera cartoleira, mais um Caioba Cartola Show, como toda terça-feira às 19 horas aqui no YouTube, para você ficar por dentro das melhores dicas de muito conteúdo, sempre pedindo para você fazer a sua inscrição, ativar o sininho. Toda semana a gente tem um convidado especial, craque, que entende de bola, que entende do fantasy, e hoje é um amigo, um cara que participou ano passado, que faz um super sucesso com o Cartomante FC. Bem-vindo, Petit, tudo jóia? Fala, Caio, obrigado mais uma vez em participar desse programa, né, pelo convite. Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente no lançamento, né, do Cartola nessa temporada. Fiquei muito feliz, entreguei uma camisa da Cartomante FC para você, né, meu amigo? É verdade. Espero Pô, eu que devia estar faça... com ela aqui, uma falha. Eu vou pegar depois lá no guarda-roupa. Não, beleza, sem problema. Espero que faça bom uso dela. Então, te agradecemos mais uma vez pelo convite, ao Roberto Veloso, produtor também do Cartola, pelo convite. E vamos que vamos falar dessa rodada de número 8, montar um time e ainda feliz, né? Pelo time do Cartola estar com patrimônio bastante elevado. Vai dar para a gente montar um time com boas peças. O programa do Caioba aqui, o Cartola tá milionário. Você pode gastar cartoleta, botar os atacantes que você quiser, os meias que você quiser. Acho que são quase 160 cartoletas, enfim. Dá para gastar à vontade, meu amigo. Só não sei qual que é o desafio do dia, hein? Mas, com um patrimônio desse aí, com certeza vai dar para montar um bom time, né, Caio? Não, mas então eu já vou te falar, eles foram legais com você. Para a escalação de hoje, você tem que ter 4 jogadores que vão participar dos clássicos estaduais. A gente tem 2 essa rodada, né? Temos Santos e Palmeiras e Fluminense e Flamengo. Então, dentro do teu time ideal, tem que ter 4 jogadores dessas 4 equipes, ou de alguma dessas 4 equipes, aí você fica à vontade para montar. Mas tem que participar dos clássicos estaduais. Moleza, vai. Digamos que tá assim, tá bem tranquilo assim, porque algumas peças, né, já estavam previstas no time, mas vamos lá, vamos montar e vamos que vamos. Tá dando a lógica, o mercado abriu, o Atlético Mineiro joga em casa, recebe a equipe do Avaí, e é claro que o mais escalado já para abertura de mercado é o Hulk. E aí eu quero saber de você, e olha a responsabilidade, porque a Bárbara Coelho, semana passada, foi polêmica, foi taxativa, falou, Gabigol vai zicar, e ele não rendeu o que a gente esperava, não. E o Hulk, vai imitar ou vai zicar, meu amigo? Hulk vai imitar, Caio. O Hulk, ele tem um desempenho impressionante, né? Quando joga em casa, vai enfrentar um adversário que cede muitos pontos para atacantes. Estou dando aqui uma olhadinha nos dados do Hulk na nossa plataforma. Ele tem uma média como mandante de 10 pontos e vai enfrentar um Avaí que cede uma média de 6,5 pontos para atacantes que jogam ali na faixa de campo em que o Hulk joga. Então, temos um jogador que pontua bem, tem uma média boa quando joga em casa e vai enfrentar um adversário que cede pontos para atacantes que jogam na faixa em que o Hulk atua. Então, deu match, né? E aí, o Hulk já é o nosso primeiro atacante desse time. Começando com o Hulk, que joga pra caramba, que tem esse repertório, faz gol de fora da área, faz gol de dentro da área, faz gol de cavadinha, diferente, vive um momento dos mais especiais na carreira e impressionante como caiu bem, como virou ídolo rápido da torcida do Galo. Você quer fechar o ataque, quer ir para outra posição aqui, que o treinador é você. Vamos escalar então, vamos continuar aí no ataque, aí, aproveitando aí o patrimônio do time, vamos escalar aí o jogador mais caro do Cartola. Caio, nada mais, nada menos do que Caleri, do São Paulo, que também tem números impressionantes quando jogam em casa. Falei do Hulk, que ele tem uma média de 10 pontos quando joga em casa, o Caleri tem uma média de 17 pontos como mandante. Tá voando, tá jogando muito bem, né? Consegue fazer a entrega enquanto mandante e também vai enfrentar um adversário que tem uma pontuação considerável cedida a atacantes, no caso o Ceará,
que cede aí, enquanto joga fora de casa, uma média de 8,07 para atacantes. Então, Caleri está escalado no nosso time também, Caio. Caleri, Hulk, então falta um. Ou você vai mudar o esquema? Vamos no 4-3-3? Vamos no 4-3-3. Eu sempre falo, né? Costumo falar isso, que o 4-3-3 é o esquema tático dos grandes campeões, né? Do Cartola, um histórico aí da nossa plataforma, um levantamento, 96%, né? Dos grandes campeões de um histórico aí de 5 anos utilizam o esquema 4-3-3. Então, não tem por que mudar esse esquema, né, Caio? Para completar o nosso ataque e respeitando a nossa regra, o nosso desafio, vou escalar um atacante do Fluminense, Germancano, que dentro de casa, quando joga como mandante, também tem uma média muito boa, principalmente, né, advinda do jogo contra o Atlético Paranaense, onde ele fez 2 gols, mitou, fez 20,4. Sabemos, né, da fragilidade do sistema defensivo do Flamengo, segurou no último jogo, mas como mandante, né? Mas enquanto tabela, Flamengo é visitante, geralmente o SG do time rubro-negro é furado, e Germancano do Fluminense é o nosso terceiro atacante para completar esse trio matador aí de ataque, hein, Caio? Poxa, é isso que eu ia dizer, artilheiraços, matadores, 3 nomes dos melhores camisas 9 que a gente tem aí no Campeonato Brasileiro. Vamos fechar já os reservas do ataque. Jô, do Corinthians. Vamos escalar o Jô do Corinthians, que fez, né, Caio? Você comentou o jogo, né, o clássico paulista, Corinthians e São Paulo. O Jô foi bem participativo, né? Teve um gol anulado, né? E vejo o Corinthians com grande potencial para essa rodada, vai enfrentar o América Mineiro, então vejo o Jô com grande potencial para essa rodada. Sempre lembrando, acompanhem as lives do Cartola, o Dandan, o Veloso, a Cami, acompanhem as dicas de última hora ali do Cartomante FC, porque tem jogo no meio de semana, tem Copa Libertadores, tem Copa Sul-Americana. Então, de repente, algum jogador pode mudar, joga no meio de semana, é poupado para o final. O Jô, por exemplo, deve ser titular no jogo que garante o Corinthians na primeira colocação da Libertadores, aí agora amanhã, se não me engano, o jogo. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado para o final de semana. Mas Jô, Corinthians recebe o América, ótimo nome, vai para o nosso banco de reservas. Vamos para o meio de campo? Bora! E nós vamos gastar mais 17,20 cartoletas nessa primeira opção, e essa primeira opção é Andrei do Curitiba, Caio, um jogador que, se você pegar o retrospecto dele em casa, vem fazendo um grande campeonato, mas em casa o desempenho do Andrei é absurdo, é impressionante o que ele vem fazendo quando joga lá no Couto Pereira. Tá com uma média aí de 14,53 como mandante e vai enfrentar aí um Botafogo que cede em média 4,77 para meias. Então o Andrei abre o nosso meio de campo. Rodada passada, jogando fora de casa, fez 7 pontos. Acho um ótimo nome e acredito até que seja um dos mais escalados aí para essa rodada. Andrei abrindo a nossa meiuca. Segundo nome, Caio. Zé Rafael, do Palmeiras, que também vem fazendo um grande campeonato, resgatando aí aqueles bons e velhos tempos do Bahia, né, Caio? Onde imitava praticamente todas as rodadas o Zé Rafael, né? E aí você gasta também a segunda ficha do desafio do programa, que é escalar 4 jogadores nos clássicos estaduais, que são Santos e Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Para a gente completar aí o ciclo do meio de campo, das peças que temos que escalar aí do desafio, vamos optar pelo Arrascaeta, o uruguaio, que foi convocado para a sua seleção, tá jogando demais, né? Independente se faz gol, se dá assistência, vem mantendo ali uma média básica muito boa. Então vejo a Arrascaeta com grande potencial para essa rodada. Não é à toa que está entre os mais escalados, né, Caio? Ah, joga muito. Esse aí é bola na caçapa. Ele vai bem, ele faz mais de 10. Ele vai mal, ele te garante 6 pontos. Exatamente. Bora, então,
fechamos o meio de campo para escalar o nosso reserva. Nátio Fernandes, do Atlético Mineiro. É a minha sugestão. Vem fazendo, né, um bom campeonato, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Libertadores, com gols, assistências, finalizações. Vejo com bom potencial. Você vê até no gráfico aí, né, a evolução dele. Então, eu acredito que seja uma boa opção também para essa rodada de número 8. Eu te confesso que eu sou mais intuitivo em relação a algumas escolhas, mas eu adoro quando a gente traz convidados assim, como você, Petit, que tem análise de dados mesmo, analíticos e tal. Nós temos no Atlético Mineiro, que eu acho que vai ser um dos times mais escalados nessa rodada, por jogar em casa, pelo potencial que tem, por enfrentar o Avaí, dois meias bem interessantes, o Nacho e o Zaratio. Qual é o detalhe que te faz optar pelo Nacho? Ô Caio, essa é uma excelente pergunta que dá pra gente mostrar aqui na plataforma da Cartomante FC um comparativo de jogadores. O que é essa funcionalidade? Se você tiver alguma dúvida em qual jogador você escala, só tem mais uma vaga no seu time, mas você está em dúvida em 2 ou 3 jogadores, você faz um comparativo de scouts de todas as estatísticas desses jogadores na nossa plataforma. Então, avaliando aqui o Zaratio com o Nátio Fernandes, né? O potencial do Nátio, comparado ao Zaratio, está 6 pontos acima. O Nátio com 10,25 e o Zaratio com 3,93. Por quê? Porque esse é um dado, é uma informação calculada pela nossa plataforma, baseado nas outras estatísticas desses dois jogadores, considerando o mando de campo. No caso, mandante, né? O Atlético Mineiro é mandante contra o Avaí. A média do mando do Nátio é melhor. A pontuação cedida pelo adversário na faixa de campo que o Nátio Fernandes joga é maior. A pontuação média com gols do Nátio é maior do que a do Zaratio. Assistências, eles estão empatados. Finalizações, o Nátio finaliza mais. E roubadas de bola e desarme é o único quesito que o Zaratio ganha sobre o Nátio Fernandes. Então nós temos aí 7 quesitos, um empate, um para o Zaratio e 5 para o Nátio Fernandes. Então, tá justificada a escolha? Mais do que justificado. Vamos nos laterais? Vamos nos laterais. Falando de Atlético Mineiro, nessa análise que nós fizemos, né? Nátio Fernandes e Zaratio, vamos escalar o Guga, lateral do Atlético Mineiro. O Guga, em casa, tem números bastante interessantes, né? Muito se deve pelo seu potencial ofensivo, né, com desarmes, assistências. Então eu vejo ele com um bom nome para essa rodada. Ele está aí com uma média como mandante de 5,93, vai enfrentar o Avaí, que cede na faixa de campo, ou seja, pelo lado direito do campo, uma média de 4,01 pontos. Guga abrindo a nossa zaga, quem é que vai ser o lateral esquerdo? Lucas Piton, vejo com bom potencial, principalmente pelo SG. Acredito que o Corinthians segura o SG contra o América Mineiro. Então, Lucas Piton, nosso outro lateral. Falta escolher um reserva para eles. René, olha ele aí, ó, do Internacional. Vem fazendo também um bom campeonato, né? Bem regular, principalmente quando joga em casa. Vejo o Internacional com potencial de segurar o SG nessa rodada. Então, o René é o nosso banco de reservas, Caio. Boa pedida, René. Se acontecer alguma coisa, tá lá como bola de segurança. Vamos para a zaga? Vamos lá, vamos para a zaga, formar aí a nossa dupla de zaga. Vou abrir com um que está aí em evidência, né? Os cartoleiros estão de olho nele, principalmente pelo que ele vem fazendo no campeonato, o potencial de SG do time dele, principalmente pelo seu potencial nas bolas aéreas. Estou falando de Arboleda, do São Paulo, Caio. Ele precisava melhorar um pouquinho o fundamento do cabeceio. E nessa temporada ele melhorou, tá fazendo gol, tá acertando a trave. Acho que é um dos grandes nomes, não só para o Cartola, mas como destaques na posição dessa temporada. E tá baratinho, né, Caio? Destoando aí dos grandes medalhões que estão custando caro aí no nosso time. 6,33, tá um bom preço para o Arboleda. Quem é que vai ser o companheiro dele? Vou escalar um zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo, que também vem fazendo um ótimo campeonato, né? Seja em casa, seja fora de casa, vem mantendo uma regularidade, fazendo pontuações muito altas. Então vejo
o Raul Gustavo como um bom potencial para essa rodada de segurar o SG e, claro, também de pontuação. Não, e firme, né? Zagueiro firme, joga simples. Vamos colocar no banco, então? Vitão é o nome aí para o nosso banco de reservas. Vitão, então, nosso zagueiro, para emergência, caso alguém não seja escalado, ele assume a 3, assume a 4, joga nas duas, fecha o nosso banco de reserva. E o nosso goleiro? Então, Caio, para a gente completar o nosso desafio aí de escalar 4 jogadores, né? Vamos escalar Marcelo Lomba, que vai substituir o Everton, que vai servir a seleção brasileira. Então, Marcelo Lomba vai ser o nosso goleiro. Poderia, sim, muito bem escalar o João Paulo, mas como temos o Zé Rafael no meio de campo, torcendo ali para um golzinho do Zé Rafael, né? Não vamos escalar o goleiro do Santos. Então, Marcelo Lomba vai ser o nosso goleiro para esta rodada, em substituição ao grande goleiro, o Everton, do Palmeiras, que vai servir a seleção. Então, vamos ver como é que está o nosso campinho, ó. Desafio da produção era escalar 4 jogadores dos clássicos estaduais. Tá aí, ó. Cano, Arrascaeta, deixa eu ver quem mais. Zé Marcelo Rafael. Lomba e Zé Rafael. Isso. Desafio cumprido. Tá faltando só o goleiro reserva. E depois a gente vê o treinador. Beleza. Vamos colocar o Daniel do Internacional, esse banco nosso aí, ó, formado basicamente por jogadores do Internacional. Daniel, que vem também mantendo uma boa regularidade, principalmente quando segura o SG, e estou muito confiante no SG do Inter para essa rodada. Até porque o Atlético Goianiense fora de casa é um time que joga mais fechadinho, né? Joga mais protegido, só tentando alguma coisa no contra-ataque. Então a chance de um SG é grande. E o Daniel é bom goleiro, né? Daniel, sem sombra de dúvidas. Dá para confiar. Nosso treinador. Bom, vamos colocar o Mano Menezes, né? Justificando as nossas escolhas aí no banco de reservas, potencial de SG. É isso. Inter favorito, jogando em casa. Petit, a hora da mitada é a hora da faixa. É a hora que você dá aquele salto na tabela, que você se mantém, né? Porque você está voando, mas se mantém aí no topo das ligas. Quem é que vai ser o capitão para essa rodada? Caio, vejo 2 jogadores aí com grande potencial, né? Para pegar essa abraçadeira de capitão. O Hulk e também o Caleri, do São Paulo. O Atlético Mineiro tem um desafio, né? Nessa semana, no meio da semana, contra o Tolima pela Libertadores, o último jogo da fase de grupos. E o São Paulo, Caio, também enfrenta o Ayacucho, né? Pela Sul-Americana. E eu li algumas informações que o Rogério Ceni deve manter ali um time bem alternativo, bem mesclado, e é muito provável que o Caleri não jogue esta partida. Então, o Caleri vai estar descansado, o desempenho dele em casa é muito favorável, né? Os números dele são impressionantes. Então, vejo com 2 bons nomes, Hulk e Caleri, mas vou optar aí por Caleri, nosso capitão. Pode meter a abraçadeira nele aí. Caleri, nosso capitão. Dá uma olhada como ficou forte esse time, gente. Lomba no gol, Piton e Guga nas laterais, Arboleda e Raul Gustavo na zaga, meiuca com Zé Rafael, Andrei e Arrascaeta, na frente Hulk, Cano e Caleri com a faixa de capitão. Petit, boa sorte, continua arrebentando em todas as suas plataformas, Cartomante FC, análise de dados, comparação de jogadores, enfim, vale a pena, porque tem muita informação, tem muito conteúdo, é sempre muito bom te receber aqui. Te espero mais vezes durante a temporada, hein? Obrigado, Caio. Mais uma vez, muito feliz em participar, em dividir essa resenha, montar um time aqui para os cartoleiros, né? A gente fica muito feliz com o convite. Muito obrigado a você, obrigado ao Veloso, grande amigo, grande parceiro, produtor aí do Cartola. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, podem nos chamar. Hoje, aniversário da minha mãezinha, 70 anos. Vou sair daqui, vou encontrar com ela, dar um beijo, um abraço dela. Beijo, Dona Maria. Parabéns, felicidade, saúde. Obrigado mesmo, Caio, pelo espaço, pelas considerações. Estamos aí sempre à disposição, torcendo para esse time imitar muito, hein? Potencial para isso tem de sobra, amigo. Você é craque. Semana que vem a gente está de volta com mais um grande convidado. Não esquece, acompanhe o conteúdo em todos os canais aqui do YouTube envolvendo o Cartola. Tem o Dandan com as lives, tem
Tem o programa do Dandan, tem as lives com a Cami, com o Veloso, com o Caçocla, tem muita gente boa e acompanha o Cartomante FC que vale a pena. Semana que vem a gente está de volta, turma. Abraço! Abraço, valeu, galera!